Olá, galerinha do sexto ano. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é um conjunto de órgãos responsável pela absorção do oxigênio pelo organismo e a eliminação do gás carbônico retirado das células. O sistema respiratório, como nós vimos, ele tem como um aceptor a célula. A gente viu que a célula ela tem várias funções: excretar, alimentar, reproduzir e uma delas respirar. Então, as nossas células também respiram por meio da respiração celular. A respiração celular, ela vai acontecer dentro da célula, mais especificamente nas mitocôndrias, que a gente viu que são organelas celulares responsáveis pela produção de energia. Então, na respiração celular, nós vamos ter eh, a glicose, que é o açúcar, passando por toda uma cadeia para produzir energia, certo? O sistema respiratório, ele é formado pelas vias respiratórias, que é a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios, e pelos dois pulmões. A função do sistema respiratório, nós podemos citar várias. Aqui eu listei as principais, que é a ventilação pulmonar, hematose, que está em negrito aí, porque é a principal função do sistema respiratório, que é as trocas gasosas, retenção de partículas e impurezas da atmosfera, manutenção da homeostase, que é a temperatura corporal, e produção de sons. Porque sem o sistema respiratório, as nossas pregas vocais não liberariam som. A respiração, ele é um processo involuntário e inconsciente, certo? Comandado pelo cérebro. Então, eu não preciso mandar o meu corpo respirar. Então, ele faz isso automaticamente e inconsciente. Bom, o caminho dos gases. Então, o ar entra no nosso corpo e aí ele vai percorrer um determinado caminho até que ocorra as trocas gasosas. Bom, aqui eu fiz um esquema bem prático de como isso acontece. Então, o ar ele vai entrar pela cavidade nasal ou pela boca, vai passar pela faringe, posteriormente pela laringe. É lá na laringe onde nós temos as pregas vocais. Então, a passagem do ar pela laringe vai fazer as pregas vocais vibrarem e a gente emitir o som. Depois que passar pela laringe, nós vamos passar pela traqueia, brônquios, bronquíolos até chegar nos alvéolos pulmonares, certo? Que são pequenas bolsas que ficam nas extremidades dos bronquíolos. E aí é lá nesses alvéolos pulmonares onde vai ocorrer um processo chamado de hematose, que vai ser a oxigenação do nosso sangue. Bom, para a gente respirar, nós fazemos dois movimentos básicos, que é inspiração e expiração. Inspiração é quando nós colocamos o ar para dentro. A partir do momento que nós colocamos o ar para dentro, o que é que vai acontecer? A nossa caixa torácica vai se expandir para ter uma maior quantidade de ar e aí o diafragma vai se contrair. Então, o diafragma vai subir, certo? Isso para a gente colocar o ar para dentro do corpo. Para a gente expirar, ou seja, tirar o ar do corpo, já vai ser o contrário. A caixa torácica vai relaxar, certo? E o diafragma vai relaxar também, certo? E isso vai fazer com que o ar saia do nosso corpo. Bom, assim como os outros sistemas que a gente estudou, o sistema respiratório também tem algumas doenças. Aqui eu listei algumas principais, certo? A primeira delas é a asma brônquica, que é uma inflamação crônica nos brônquios, né? Do pulmão. A causa ela pode ser causada por vírus, bactérias e demais agentes do meio, como a poeira, mofo, certo? Os sintomas são dificuldade para respirar, dor no peito, tosse e respiração ofegante. E o tratamento se dá por uso de broncodilatadores. Aqui na imagem nós podemos ver como é que ficam os bronquíolos. Quando ele é um bronquíolo normal, você consegue ver que a passagem do ar vai ser bem maior e um bronquíolo inflamado. Então, ele reduz de tamanho, fazendo com que o ar
dificulte sua passagem. Outra doença que nós temos é a pneumonia, que é uma inflamação aguda nos pulmões, certo? Ela é causada por vírus ou bactérias. Os sintomas são tosse com catarro, pus, febre, calafrios e dificuldade respiratória. O tratamento normalmente se dá com o uso de antibióticos, mas hoje em dia nós também temos vacina, sendo que essa vacina não consta no nosso cartão de vacinação entregue pelo SUS. Então, é uma vacina que tem que ser custeada de forma particular, mas existe. Outra doença que nós temos são os gripes e resfriados, que são infecções tanto na cavidade nasal como na faringe e na laringe, que normalmente são causadas por vírus, principalmente o vírus da influenza. Os sintomas são obstrução nasal, fadiga, fraqueza e dor de cabeça. O tratamento se dá por uso de antibiótico e vacina. Vacina porque nós agora temos a vacina da influenza, né? Então, é normal que as pessoas com doenças crônicas, idosos e crianças tomem essa vacina para evitar alguns tipos de vírus da influenza que podem ser mortais em alguns casos. Nós temos também a tuberculose, que é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, que é MTB. Os sintomas da tuberculose vão de características assintomáticas, ou seja, sem nenhum sintoma, até a presença de tosse, perda de peso, sudorese noturna e febre. E o tratamento se dá também por uso de antibióticos. Outra doença que nós temos é a difteria, que é uma inflamação na cavidade nasal e na faringe, também causada por uma bactéria. Só que dessa vez a bactéria é Cononobacterium diphtheriae, certo? Os sintomas vão incluir dor de garganta, febre, inchaço nos glândulos linfáticos e plaquetas. Vocês vão ver que essas plaquetas, é fraqueza. Vocês vão ver que nos glândulos linfáticos, né, vão aparecer manchinhas, pequenas placas, né? Normalmente de cor esbranquiçada. O tratamento dessa doença vai se dar por uso de antibióticos e também vacina. Bom, pessoal, era isso. Eu vou deixar agora uma atividade para vocês para fixar o conteúdo, que é no livro, na página 163. Eu espero que todos tenham entendido e até a próxima aula. Tchau!